Você sabe tudo, já que lê jornais. E mesmo se você não os lê, você sabe que um condutor, quando é percorrido por uma corrente, gera um campo magnético, tal como a bússola tende a se colocar perpendicularmente ao fio, e nesse sentido aqui, se não me falha a memória. Para saber isso com exatidão, vamos pedir ao Sr. Ampère que se deite sobre o fio, de forma que a corrente lhe passe pelo pé. Pobrezinho. Temos assim um campo magnético percorrer de sua direita em direção à sua esquerda. Obrigado. Mas, já que uma corrente gera um campo magnético, nossos senhores diziam que, reciprocamente, podíamos esperar que um campo magnético convenientemente disposto ao redor de um fio gerasse uma corrente. Mas, bem, isso não funciona. Ou melhor, sim, isso funcionou, mas somente quando aproximávamos ou afastávamos o campo magnético do fio. Então, antes de continuar, é preciso que tudo isso esteja bem claro. Uma corrente cria um campo magnético, mas um campo magnético não cria corrente, exceto quando ele começa a variar. Dizemos, então, que há uma corrente induzida. Para dizer a verdade, o campo magnético criado por uma só corrente não tem um valor extravagante. Mas fazemos passar a mesma corrente várias vezes seguidas no mesmo sentido e temos uma bobina. Essa bobina, quando percorrida por uma corrente, vai criar um campo magnético. Uma variação de campo magnético nos arredores dessa bobina vai criar uma corrente induzida. Agora, se você quiser, nós iremos inserir a bobina em nosso circuito elementar. Assim que fechamos o circuito, a corrente atravessa a bobina. Um campo magnético aparece. Ele passa de nada a não sei quanto. Portanto, variação. Ora, quem diz variação de campo, diz corrente induzida. Então você vai dizer, essa variação de campo deveria, então, em toda a sua lógica, induzir uma corrente dentro dessa mesma bobina. Bem, sim. No momento do fechamento, aparece uma corrente induzida no sentido inverso à primeira. Corrente que vai desaparecer assim que o campo estiver acabando de variar. O que quer dizer, na prática, que no fechamento a corrente principal levará um certo tempo para atingir o seu valor máximo. A bobina, no final das contas, seria um tipo de criatura que não gosta muito de mudanças. Um certo senhor Lenz tinha o hábito de dizer que uma bobina induzia uma corrente que se opunha às variações daquela que a geraria. Dessa forma, assim que a corrente que a atravessa aumenta, ela tenta contrariar esse aumento. Quando a corrente é estabilizada, ela nem dá bola. Mas, se de repente ela começa a diminuir, ela se opõe a essa diminuição, induzindo uma corrente no mesmo sentido, como que para substituir a corrente principal inadimplente. A corrente induzida por uma bobina depende do que chamamos de sua indutância. Anote, L, indutância expressa em Henry, do nome Sr. Henry, que era americano. A indutância da bobina depende principalmente, e você terá dúvidas, do número de espiras, mas de várias outras coisas também, como o seu comprimento e o tipo de núcleo sobre o qual ela é enrolada. Assim, quando fechamos um circuito munido de uma bobina, a intensidade leva um certo tempo para atingir o seu valor máximo. E se nós a fizéssemos desenhar uma curva, ela teria essa aparência aqui. Já que a bobina é capaz de induzir, de fabricar uma contracorrente, isso significa que nesse momento ela se comporta como um gerador. E, efetivamente, nós mediríamos em seus terminais uma tensão U. Que desaparece, certamente, assim que a corrente principal é restabelecida. Compare as curvas. Você verá que a intensidade máxima está atrasada em relação à tensão máxima. Assim, a bobina, como seu companheiro capacitor, são criaturas que se interessam às variações. No momento do fechamento, o capacitor deixa, primeiramente, passar a corrente. Depois, ele não deixa passar ao final de um certo tempo. A bobina, por sua vez, tenta, primeiramente, impedir a passagem da corrente. Depois, ela deixa passar ao final de um certo tempo. Não nos resta mais nada além de ver o que se passa com uma fonte alternada,
quando nossos dois companheiros se encontram no mesmo circuito.